Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu só minimizar aqui esse ícone de gravação. Vou botar aqui em modo apresentação essa aula e vou dar uma explicação breve aqui para vocês qual que é o meu objetivo com esse vídeo, tá? Na verdade com essa videoaula, tá? Deixa eu só botar aqui para maximizar. Modo apresentação. Vamos lá. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu vou me apresentar aqui brevemente, tá? E vou falar um pouquinho a respeito do conteúdo dessa aula, qual que é o objetivo básico, né, dessa nossa aula aqui, tá? Meu nome é Pedro Gouveia, eu sou psicólogo, né? Eu trabalho especificamente com queixas, né, com demandas voltadas para aquilo que a gente chama de ansiedade social, né? O que era anteriormente conhecido como fobia social. A gente vai dar uma olhada nisso aqui na nossa aula de hoje, tá? E questões ligadas também à timidez, que é um construto que a gente também vai estar abordando nessa aula aqui, fazendo uma certa relação com o conceito de fobia social. Tudo bem? Bom, a minha abordagem de tratamento, né, já há algum tempo é a terapia de aceitação e compromisso, tá? Mais conhecida como ACT, né, da sigla em inglês. Tá? O meu pano de fundo teórico é a análise do comportamento, que no final das contas é a teoria que de certa maneira embasa a ACT. Né? E eu sou o fundador, né, sou o idealizador do projeto Ansiedade Social em Foco, que é o projeto, um dos componentes aqui do projeto é esse canal aqui do YouTube. Tá? Eu já trabalho com essa queixa, com essa demanda já há algum tempo na clínica, de modo que a maioria, se não todos os clientes que eu atendo e os serviços que eu ofereço são voltados para o tema da ansiedade social e da timidez. Tá? Qual que é o meu objetivo aqui com essa aula? Já há muitos anos eu faço um trabalho individual de traduzir artigos científicos e acadêmicos sobre a ansiedade social. Tá? A gente sabe, né, pessoal, que no Brasil existe uma ausência, né, uma escassez muito grande de pesquisas, estudos e profissionais que trabalham com o tema da fobia social, com a ansiedade social. Tá? De modo que grande parte do material que a gente encontra está em inglês. Né? E aí, de uns anos para cá, eu venho pegando alguns artigos aí internacionais e venho fazendo essas traduções de forma cotidiana. Tá? Então, assim, eu tenho uma série, diversos artigos aí que eu traduzi, que inclusive alguns deles eu utilizo no nosso grupo de estudos, por exemplo, sobre timidez e ansiedade social. Então, o que eu resolvi fazer? Né? No primeiro semestre desse ano, eu ofereci uma aula gratuita, né, que foi direcionada a um público específico de psicólogos, estudantes de psicologia ou da área de saúde mental, né, de uma forma geral, e ministrei essa aula naquela época. Né? E eu pensei, bom, eu acho que seria interessante disponibilizar algumas aulas aqui no YouTube de uma forma mais ampla para o público geral. Tá? Lembrando, pessoal, que o conteúdo dessa aula aqui ele é um conteúdo bastante técnico, né? Bastante específico, de forma que ele pode ser mais útil aí para profissionais ou estudantes da área de psicologia ou psiquiatria. Tá? Então, assim, antes da gente começar,
essa aula que eu vou estar dando para vocês aqui é uma aula baseada em um desses artigos que eu traduzi, tá? Que se chama A Natureza e a Expressão da Fobia Social, em direção a uma nova classificação. Quem tiver interesse tanto nos slides, quanto no artigo original em inglês, quanto no artigo traduzido, é só entrar em contato comigo que eu disponibilizo para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. A ideia básica aqui desse artigo é uma proposta que os autores vão discutir de uma classificação mais abrangente da ansiedade social para poder, de alguma maneira, capturar a diversidade do transtorno. Tudo bem? De modo que os autores eles fazem uma certa crítica ao sistema DSM de classificação, argumentando que a definição da fobia social no DSM é uma definição muito restrita, que ela não abarcaria a complexidade e a heterogeneidade do transtorno, que é muito grande. Aliás, o que marca muito o transtorno de ansiedade social em particular é a sua heterogeneidade. A gente vai perceber na literatura da ansiedade social que essa é uma das palavras que mais aparecem para caracterizar a ansiedade social. Heterogeneidade. O que isso significa basicamente? Que o transtorno ele é muito diverso, né? Embora a gente tenha alguns sintomas-chave, que são aqueles listados pelo sistema DSM, a gente tem uma variação, né, e a gente vai ver isso ao longo da aula, em termos de sintomas, em termos de tipos de situações sociais temidas, em termos de gravidade, prevalência e uma série de outros dados. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu passar aqui. Tá. Bom, então, na introdução do artigo, os autores vão colocar que o surgimento dessa ideia, de fobia social, tal como a gente conhece hoje, tem uma data recente, Então, ali na década de 60, meados da década de 60, esses autores aqui, Marx e Gelder, que foram aí autores que marcaram a história da ansiedade social, eles começaram a observar que certos indivíduos eles ficavam muito cautelosos, muito preocupados e ansiosos quando eles desempenhavam alguma atividade em público. Por exemplo, quando eles iam ter que fazer um discurso em público, quando eles precisavam comer em público, beber em público, conversar sendo observado e assim por diante. Tá? Então, eles começaram a perceber que existia um certo padrão comportamental em que o indivíduo ele era exposto ao olhar dos outros e ao possível escrutínio, que a gente chama, que é esse exame, essa avaliação detalhada do desempenho, e isso provocava invariavelmente uma reação de medo e ansiedade nesses indivíduos. Tudo bem? Eles vão colocar que a prevalência da ansiedade social, isso aqui nos países ocidentais, é uma prevalência de 7 a 13% ao longo da vida. Se a gente for parar para analisar de uma perspectiva mais ampla, essa prevalência é bastante alta se a gente for comparar um grupo de pessoas que apresenta ansiedade social ao longo da vida com uma população normal. Como assim? Se eu tenho um grupo que é diagnosticado com ansiedade social com uma prevalência de 7 a 13%,
ao longo da vida, significa que eu tenho um número relevante de pessoas que passa, né, a vida inteira com o transtorno de ansiedade social sem remissão, sem cura ou alguma coisa do gênero. Tá? Geralmente o transtorno ele tem início na metade da adolescência, então ali por volta dos 13, 14 anos, mas ele pode se iniciar também na infância. Tudo bem? Na prática clínica, né, e a gente também encontra alguns dados na literatura a respeito disso, não é incomum que as pessoas relatem coisas do tipo, quando você questiona, né, acerca dos sintomas. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu sempre fui muito calado, sempre tive poucos amigos, sempre fui uma pessoa retraída, inibida e assim por diante. Tá? Então é muito comum, principalmente nos casos de fobia social generalizada, que é um dos subtipos da ansiedade social, a pessoa relatar que sempre foi assim. Né? Tem um número significativo de clientes que eu atendo no consultório que relatam essa timidez desde muito cedo, né? Desde que a pessoa ela começou a tomar consciência de si mesma. Né? Na infância, a gente tem algumas terminologias associadas à ansiedade social. Então, reparem que para a gente fazer um diagnóstico de ansiedade social, a gente costuma fazer a partir da adolescência. Tá? De modo que na infância a gente costuma se referir a esses comportamentos mais retraídos, mais inibidos, como mutismo seletivo, por exemplo. A gente tem mutismo seletivo também em adultos, mas é mais comum em crianças. Tá? Que é o quê? É uma dificuldade específica na comunicação verbal. Tá? É importante a gente fazer uma distinção aqui em relação a algum transtorno do desenvolvimento, do tipo autismo. Tá? O mutismo seletivo, o indivíduo ele não necessariamente apresenta déficits de natureza orgânica ou de natureza cognitiva em habilidades sociais ou em socialização e coisas desse tipo. Né? O que ele apresenta, via de regra, é uma forte inibição comportamental que vem associada a uma preocupação com a avaliação do outro, né? Com o julgamento do outro. Então a criança ela se retrai, ela fica, digamos assim, na dela, não por uma incapacidade, digamos assim, de se comunicar ou de socializar, mas por um receio, né, da reação do outro, o que é diferente do autismo. Tá? O autista ele tem um déficit marcado ali em habilidades sociais e comunicação, mas que não está atrelada a essa preocupação em relação a como que os outros vão reagir ao comportamento dele. Tudo bem? Muitas vezes o autista ele é até indiferente à avaliação de outras pessoas. Tá? No mutismo seletivo, então, ele é uma condição altamente sobreposta à timidez e ansiedade social, de modo que esses dois diagnósticos eles costumam andar de mãos dadas. Né? Então é muito comum a gente ver, especialmente no contexto escolar, crianças que vão apresentar o mutismo seletivo, tudo bem? Associada a uma timidez ou uma inibição comportamental que mais tarde pode funcionar como um fator de risco para a ansiedade social. Tá? É interessante a gente fazer uma outra observação aqui em relação ao mutismo seletivo, que é o seguinte: a criança, o indivíduo que apresenta o mutismo seletivo, ele apresenta o mutismo em certas situações, em outras não. Então, isso significa que existe uma certa seleção, como o próprio nome diz,
de certas situações sociais em que a criança ela consegue se expressar verbalmente, tudo bem? Geralmente com pessoas que ela tem muita intimidade, então, por exemplo, os pais ou algum outro familiar significativo, e geralmente na escola, onde ela tem que lidar com pares, ou professores, diretores e assim por diante, ou seja, pessoas que de alguma maneira representam uma ameaça, a criança ela se fecha, né, e ela vai apresentar ali um comportamento extremamente retraído, de literalmente ela não fala, tá? Só em certas situações específicas. Tá? Isso está muito associado ao comportamento de não querer ir para a escola, por exemplo. Por quê? Porque a escola ela acaba representando esse ambiente ameaçador para aquela criança. Tá? E como eu falei, vem associado também a ideia de timidez ou inibição comportamental, que é a mesma coisa, que é aquela cautela, né? Aquele receio, aquela reticência diante de situações, estímulos ou pessoas novas. Tá? Bom, a ansiedade social ela possui um curso crônico e traz prejuízo significativo no funcionamento social e ocupacional. Essa é uma das grandes preocupações, né, dos terapeutas, dos profissionais que lidam com indivíduos socialmente ansiosos, porque se o indivíduo ele não busca tratamento especializado para a ansiedade social, o problema ele tem uma trajetória crônica, uma trajetória contínua, de modo que dificilmente a pessoa ela consegue lidar com as situações sociais e com o próprio transtorno sozinha, sem a ajuda de um profissional especializado. Tudo bem? E isso vem associado a uma limitação, né, a um prejuízo bastante significativo em diversas áreas do funcionamento. Então o indivíduo provavelmente ele experimenta muito prejuízo na área social, né, das relações de amizade, por exemplo, relações amorosas e relações afetivas. Existem alguns dados, né, que mostram que uma parcela significativa dos indivíduos com ansiedade social ou são solteiros ou são separados ou divorciados, alguma coisa desse tipo, o que indica um prejuízo no funcionamento interpessoal e afetivo. Tá? E na área profissional e ocupacional, então, nem se fala. Né? Então, existe uma quantidade significativa de pessoas que abandonam os estudos, por exemplo, principalmente na época da universidade. Por quê? Porque na universidade existe um nível de exposição social muito grande, né? Principalmente em relação a alguns cursos. Então, se o indivíduo ele tem que apresentar muitos trabalhos, seminários, tem que fazer muitas exposições, trabalhos em grupo, se ele tiver um nível de ansiedade social muito elevado, existe uma alta probabilidade dele abandonar o curso. Né? E no caso de um contexto profissional, existe uma chance desse indivíduo ele não aceitar determinadas promoções no trabalho que vão exigir mais contato social ou mais exposição. Então, por exemplo, ele pode receber uma promoção ou ser convidado para ocupar um cargo de gerência, né? Em que ele teria que liderar pessoas, teria que se relacionar muito com pessoas, teria que eventualmente apresentar relatórios em reunião, dar supervisão e assim por diante. E aí ele evita essa condição em função dessa alta exposição. Então, reparem que o prejuízo e a limitação que a ansiedade social pode gerar na vida do indivíduo é muito grande. Né? E isso pode gerar um estado de insatisfação com a vida que gera bastante sofrimento nesses indivíduos. Tá? Bom, os autores eles vão colocar que existe uma
uma variação considerável em relação ao número e ao tipo de situação social temida, que é aquela questão que eu coloquei no início para vocês, da heterogeneidade do transtorno, né? Assim, a gente vai encontrar indivíduos socialmente ansiosos, né, que temem uma ou duas situações sociais discretas, né, e a gente vai atribuir a esses indivíduos o diagnóstico de transtorno de ansiedade social circunscrito ou específico, o que hoje no DSM-5 a gente mudou um pouco essa terminologia e hoje em dia a gente chama de ansiedade de desempenho. Por quê? Porque normalmente esse indivíduo ele só apresenta ansiedade social em algumas situações sociais em particular e normalmente situações de desempenho. Então, quando ele tem que falar em público, trabalhar em público, tocar algum instrumento em público, dançar em público, fazer alguma atividade específica, né, envolvendo desempenho e que esse desempenho vai ser alvo de exame, vai ser alvo de avaliação. Tá? Quando o indivíduo ele começa a apresentar um medo social mais generalizado, em todas ou em quase todas as situações sociais, a gente vai atribuir um diagnóstico de transtorno de ansiedade social generalizado, que inclusive é o subtipo mais comum que aparece na clínica e também no contexto de pesquisa. Tá? Então assim, pessoal, não é muito comum a gente encontrar fóbicos sociais específicos ou discretos, ou circunscritos, né? Ou seja, aqueles indivíduos que temem uma ou duas situações sociais. Em geral, esses indivíduos, né, com fobia social específica, eles se saem bem em uma série de domínios sociais, né? Então, assim, eles não têm dificuldade de conversar, por exemplo, de interagir com pessoas desconhecidas, pessoas atraentes e assim por diante, mas eles têm uma ansiedade extremamente relevante no contexto de um desempenho. Tá? Por outro lado, os fóbicos sociais generalizados, eles têm uma dificuldade importante tanto em situações de desempenho social quanto em situações de interação. Agora, um ponto, né, que fica marcado aqui em relação à ansiedade social generalizada é que normalmente nesse subtipo diagnóstico o medo ele se faz mais presente, pelo menos na maioria dos indivíduos, em situações de interação social informal. Por exemplo, o indivíduo ele vai ser apresentado a alguém novo, né? Então ele demonstra ali uma ansiedade antecipatória muito grande nesse tipo de situação. Situações de conversa informal, de uma maneira geral, né? Então, por exemplo, horário de almoço no trabalho, ou aquelas conversas informais após uma reunião de trabalho, ou conversações informais na universidade ou na escola e assim por diante, né? E eles podem, inclusive, apresentar uma ansiedade social, inclusive com pessoas familiares, tá? Do próprio núcleo familiar. Então, é uma ansiedade social bastante pervasiva e bastante grave. Depois a gente vai falar um pouquinho da ideia do contínuo de gravidade da ansiedade social, que a gente vai ter ali vários graus de severidade no quadro. Tudo bem? E há uma diversidade também muito grande em relação ao tipo de situação social temida. Ou seja, aquilo que eu venho colocando para vocês, né? Tem pessoas que temem muito mais situações de interação, que vão envolver interação social, né? Basicamente interação informal, e pessoas que vão temer muito mais situações de desempenho, né? E pessoas que vão temer
todos os tipos de situação social, que aí a gente teria um caso de ansiedade social mais grave, tá? E assim, um dado aqui muito relevante, né, e muito crítico, que não só esses autores aqui desse estudo apontam, mas uma série de outros estudos vão apontar isso, que a situação social mais temida por esses indivíduos é a situação de falar em público, né? Normalmente, a gente pode até pensar, gente, que a situação falar em público é muito vaga, né? Muito abrangente, porque na medida que eu estou conversando com mais uma pessoa, eu também estou falando em público, tá? Mas aqui a literatura ela vai querer dizer que situação de falar em público seria basicamente você apresentar algum trabalho, fazer algum discurso, apresentar algum seminário, ou dar alguma aula, alguma coisa desse tipo, tá? Então ela vai envolver um forte componente formal, tudo bem? Ou seja, é uma situação estruturada em que o indivíduo ele é o centro das atenções e o desempenho dele está sob exame do outro. Tudo bem? Só que de uma maneira formal. Então assim, se o indivíduo ele vai dar uma aula, ele está preocupado se ele vai agradar o público, se ele vai ser mal interpretado, se os alunos de alguma maneira vão rir de algum aspecto do comportamento dele, sei lá, a forma dele falar ou a forma dele se movimentar e assim por diante, tá? Se ele vai gaguejar, se ele vai dar alguma informação errada, se ele vai ficar vermelho e assim por diante, tá? Então, reparem que eu tenho alguns medos sociais específicos aqui do falar em público, tá? Tem alguns estudos, inclusive, e aí não estudos aí específicos sobre ansiedade social, mas estudos de opinião sobre o medo, que vão dizer que o medo de falar em público está na frente, inclusive, do medo da morte. Tudo bem? De forma que esse seria um dos medos mais intensos da espécie humana, tá? Outras situações sociais de desempenho temidas incluem, então, né, como eu já coloquei, comer em público, escrever ou urinar em público, né? Essa situação aqui de urinar em público é uma situação pouco comum que a gente encontra, mas existe, tá? E as situações de interação social, como eu coloquei, né? Iniciar ou manter conversações, ir a festas, namorar e assim por diante. Bom, vamos falar um pouquinho dos subtipos diagnósticos de ansiedade social, tá? Basicamente, a gente tem dois subtipos, como eu falei, né? A gente tem ansiedade social específica ou circunscrita e a ansiedade social generalizada, tá? Bom, esse diagnóstico, né, com uma categoria diagnóstica formal, ele foi introduzido pela primeira vez em 1980, tá, com a publicação DSM-3. Então reparem que a gente só teve uma formalização do que é fobia social muito tarde na história da saúde mental, somente em 1980. Tudo bem? De modo que naquela época a fobia social ela era uma, digamos assim, uma ramificação, né? Ela era um braço das fobias específicas de uma forma geral, né? Então assim, não existia o subtipo generalizado naquela época. O que existia era um medo e uma preocupação exagerada, especialmente numa situação de falar em público, né? E isso foi considerado na época uma fobia específica de falar em público, mas não o conceito, né, de fobia social como a gente conhece hoje, tá? Pessoal, começou a chover forte aqui, então espero que isso não atrapalhe aqui a nossa aula, tá? Naquela época, o diagnóstico de fobia social ele era excluído
se o indivíduo ele também preenchesse os critérios para transtorno de personalidade evitativa. E a gente vai ver aqui também que é um transtorno altamente sobreposto à fobia social generalizada. Inclusive, os pesquisadores eles começam a se questionar sobre a utilidade e a necessidade clínica da gente manter duas categorias diagnósticas tão semelhantes, né, tanto na prática clínica quanto em eixos diferentes. Né? E aí, em 1987, o DSM-3 revisado foi incluído esse especificador diagnóstico generalizado da fobia social e o transtorno de personalidade evitativa ele não era mais excluído se o indivíduo também apresentasse a fobia social generalizada, que acabou sendo uma coisa um pouco redundante. Né? Os pesquisadores mais tarde vão chegar a essa conclusão de que, né, não tinha sentido clínico eu ter um paciente diagnosticado com fobia social generalizada mais transtorno de personalidade evitativa. Por quê? Porque os dois transtornos representam basicamente a mesma dimensão clínica, né? Tem os mesmos sintomas ali, basicamente. Né? Então eles vão colocar no texto, né, que existe uma alta sobreposição, como eu coloquei, entre esses dois transtornos, e vai começar a haver um questionamento muito forte na comunidade científica sobre a necessidade de manter dois diagnósticos em categorias diagnósticas separadas. E aí que entra, né, a ideia do contínuo da ansiedade social, que é a maneira mais aceita, né, e mais defendida da gente entender esse fenômeno, que funciona basicamente da seguinte maneira. Tá? Eu tenho uma linha, né, de gravidade da ansiedade social em que eu tenho uma ansiedade social normal ou adaptativa, tá, que todas as pessoas apresentariam em menor ou maior grau diante de situações sociais, e eu tenho um nível de gravidade e de sofrimento e de prejuízo maior na outra ponta do contínuo, que representaria o transtorno de ansiedade social, e, com uma condição mais grave, o transtorno de personalidade evitativa ou fobia social generalizada. Então, reparem que a gente não teria diferenças qualitativas, né, entre esses quadros, mas a diferença se daria basicamente ali numa dimensão quantitativa. Então, número de sintomas, nível de ansiedade, nível de sofrimento, diagnósticos comórbidos, né? É muito mais comum a gente encontrar indivíduos com comorbidade no transtorno de ansiedade social generalizada do que em formas mais leves do transtorno. Tá? Bom, então o que os autores vão colocar em relação ao subtipo generalizado? Tá? Como a gente já comentou, né, pessoal, esse especificador ele é aplicado quando o indivíduo teme a maioria das situações sociais, ou todas as situações sociais, tá? Mas como o DSM ele deixa essa questão muito aberta, no sentido de que o que seria, por exemplo, isso é uma questão que eu lendo o artigo aqui, eu fiquei também me perguntando, né? O que de fato representaria a maioria das situações sociais? Né? E que tipo de situações sociais seriam essas? Né? Então, muitos pesquisadores começaram a desenvolver critérios próprios para tentar operacionalizar o que seria a maioria das situações sociais. Né? Então, os autores vão colocar que existe uma falta de especificidade em relação ao número, né? Quantas situações seriam necessárias para eu diagnosticar um indivíduo com fobia social generalizada? Né?
3 situações, 4, 10, 30 situações sociais, né? E ao tipo de situação social. Embora a gente tenha um certo indicador, como eu coloquei, né? Geralmente na fobia social generalizada, o indivíduo ele teme situações que tem um componente maior de interação informal, mas isso também não é um consenso nem na literatura e nem na prática clínica, né? Então, isso acabou resultando numa certa confusão conceitual em relação a esse subtipo diagnóstico, né? Então, repare uma coisa. Um grupo de autores atribuiu o subtipo generalizado aos indivíduos que temiam ir a festas, iniciar e manter conversações. Então, vejam que são situações de interação, né? E um subtipo específico aos indivíduos que temiam situações de desempenho, como falar, escrever ou comer em público, né? Como eu falei anteriormente, tá? Mas repare que um outro grupo de autores discutiu 3 possíveis subtipos de fobia social. Uma fobia social que seria generalizada, uma fobia social não generalizada e uma circunscrita, tá? Então percebam que esses outros autores aqui, eles incluíram um outro subtipo, que seria o subtipo não generalizado de fobia social. Bom, o que seria o subtipo não generalizado? Eu acho que até esse ponto da aula, pessoal, ficou muito claro, né, o construto de fobia social específica ou circunscrita e o construto de fobia social generalizada. Tudo bem? O que seria uma fobia social não generalizada? Tá? Segundo o artigo, e esses autores que propuseram esse subtipo diagnóstico, seriam aqueles indivíduos que não temem a maioria das situações sociais, eles temem um conjunto específico de situações sociais e eles conseguem funcionar bem em algum domínio social, né? Então reparem que talvez a gente tivesse um meio termo ali entre a fobia social generalizada e a fobia social específica, tá? Então, seriam indivíduos que temem talvez ali algumas situações específicas de desempenho, temem algumas situações de interação social, mas não têm um nível de gravidade tão grande quanto um fóbico social generalizado, por exemplo. Tá? Então ela estaria ali naquele contínuo que eu coloquei para vocês. Os fóbicos sociais não generalizados estariam ali, digamos, no meio ali desse contínuo. Tá? Mas isso não é um consenso na literatura. O artigo ele vai trazer também uma certa confusão de que a fobia social não generalizada seria a mesma coisa que a fobia social específica. Tá? Não há um consenso entre os autores em relação a isso. Mas vocês podem perceber, gente, que como a classificação, né, os critérios diagnósticos do DSM-4 na época, né, e no 5 também acabou ficando assim, né, ficou uma classificação muito aberta, né, os estudiosos da fobia social eles acabaram desenvolvendo critérios próprios de definição da fobia social. E isso acabou produzindo muita divergência, né, muita confusão teórica entre esses construtos. Tá? Bom, vamos discutir um pouquinho aqui as situações sociais temidas, que é um componente aí também que gera muita controvérsia nos estudos. Tá? Alguns autores vão especificar 4 domínios de situações sociais temidas com base na escala de fobia social de Leibowitz, né, que é uma das escalas aí mais utilizadas tanto no contexto clínico quanto no contexto de pesquisa para avaliar a ansiedade social. Tá? Então, um grupo de autores definiu
situações de discurso ou interação formal, tá? Que seria aquelas situações que eu coloquei, né, do indivíduo dar uma palestra, dar uma aula e assim por diante. Discurso / interação informal, então aquela conversa de hora de almoço, aquela conversa de fim de reunião, que geralmente é muito evitada por esses indivíduos, né? Interação assertiva, né, que são aquelas situações que exigem dizer não, por exemplo, ou discordar de alguma opinião, ou defender algum direito perante um vendedor, né? Você trocar um produto numa loja, por exemplo, né? Ou você expressar a sua opinião discordante, ou expressar uma opinião polêmica sem impor, digamos assim, a sua opinião. Então, aqui, né, se eu tenho um indivíduo com ansiedade social que tem dificuldade nessa dimensão, eu teria que estar trabalhando aí habilidades sociais de assertividade, tá? E uma quarta e último domínio, que seria um domínio de observação. Aqui um parênteses, pessoal. No DSM-5, a gente vai ter um componente importante, que na verdade assim, né, é um componente da ansiedade social que sempre esteve presente, desde que o mundo é mundo, né, desde que a gente tem os primeiros indícios, né, os primórdios da ansiedade social. A gente tem uma ideia de que o indivíduo ele responde com timidez, né? Ele responde com ansiedade social à medida que ele é observado pelo outro, né? Então, repara uma coisa: se eu tenho os olhares, né, apontados para o indivíduo que tem essa dificuldade com a ansiedade social, tem esse nível de preocupação, isso por si só já seria capaz de produzir respostas intensas de medo e um forte impulso de fuga e evitação de situações sociais, né? Ou seja, o indivíduo ele não precisa necessariamente estar interagindo com alguém ou desempenhando alguma atividade em público. Basta que alguém esteja observando ele, isso já é suficiente para ele responder com timidez e ansiedade, né? Para ele responder com desconforto, um desconforto até físico mesmo, né? É como se ele tivesse, digamos assim, sei lá, um Big Brother da vida real, né? Então, o indivíduo ele pode estar simplesmente caminhando na rua, tá? E ele se sente monitorado. É como se tivesse uma série de câmeras, né, que são os olhares dos outros, né? Colocando aqui como uma metáfora. E essas câmeras, né, esses olhares dos outros são extremamente invasivos e aversivos para aquele indivíduo, né? Então, se a gente chega num ponto de uma fobia social tão grave que o indivíduo ele teme o simples fato de ser observado, a gente pode chegar num quadro de evitação tal que esse indivíduo ele evita até sair de casa, né? Eu já atendi algumas situações de fobia social grave a ponto do indivíduo ele ficar desconfortável em receber alguma mercadoria em casa, quando ele pede, sei lá, alguma comida por aplicativo, ou ele tem que ir na farmácia, ou ele está caminhando na rua e passa um carro, ou passa um ônibus, em que ele sente que vai ser observado, tem essa sensação de estar sendo observado. O desconforto da pessoa é tão grande que ele evita fazer essas coisas, né? Chegando a um ponto que o indivíduo nem sai de casa, tá? Então, assim, gente, para fins de avaliação diagnóstica e intervenção, é muito importante a gente estar atento para essa ansiedade de observação, tá?
que isso é mais comum do que a gente pensa na ansiedade social. Tudo bem? E isso vai se colocar como uma terceira categoria de situações sociais temidas do DSM-5. Né? Então, o que a gente tem no DSM-5? A gente tem situações de interação social, desempenho social e observação por outros. Tá? Então, você que é terapeuta, você que é clínico, né, e atende casos de fobia social, é interessante você ficar bastante atento para qual dessas três dimensões o seu cliente ele apresenta mais medo, ansiedade e evitação. Tá? Se é situações de interação, desempenho ou observação. Tudo bem? Bom, esse grupo de autores aqui, eles propuseram um modelo de 4 fatores, ou 4 situações, um pouco diferente. Né? Então, eles vão propor o seguinte: interação com estranhos, né? Desempenho formal, centro das atenções, como eu falei para vocês. Né? No momento em que você está desempenhando alguma atividade no público, né? Você está fazendo uma apresentação de teatro, ou você está tocando um instrumento na frente de alguém, você, invariavelmente, você está ali no foco das atenções. Né? Os holofotes estão todos em cima de você. Tudo bem? Beber e comer enquanto se é observado e comportamento em festas e situações informais. Então, repara uma coisa, pessoal. Aqui, nesses 4 componentes, a gente já poderia encaixar essas 3 categorias aqui. Né? Então, a primeira seria interação social. Né? Então, assim, interação com estranhos seria interação social. Desempenho formal, centro das atenções, desempenho público. Tá? Beber e comer enquanto se é observado, situações de observação. E comportamento em festas, situações informais, também situações de interação social. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Reparem que um outro grupo de autores, Safran e outros, incluíram em seu modelo de 4 fatores: interação social, falar em público, observação por outros, comer e beber em público. Tá? Outros autores ainda propuseram um modelo de 5 fatores. Né? Isso aqui, gente, nada mais é do que uma proposta multidimensional da ansiedade social. Tá? O que é isso? É eu classificar, eu conceitualizar a ansiedade social como tendo diversas dimensões que caracterizam esse diagnóstico. Então, assim, não é um diagnóstico simples, né? É diferente, por exemplo, de uma fobia social simples ou uma fobia social específica. A ansiedade social é extremamente complexa e heterogênea. E a gente vai ver isso aqui também no decorrer dessa aula. Tá? Bom, então os estudos têm demonstrado, né, que a fobia social generalizada e o transtorno de personalidade evitativa estão associados a altos níveis de ansiedade social, funcionamento psicossocial pobre, psicopatologia geral maior, ansiedade de traço alta e depressão. Né? Então, a gente pode entender aqui que dentro de um entendimento de um contínuo de gravidade, como eu coloquei anteriormente, a gente tem aí as condições mais graves, sendo a fobia social generalizada e o transtorno de personalidade evitativa. Tá? Como eu falei antes para você, né, os autores eles vão destacar isso, tá? Que tanto a fobia social generalizada quanto o transtorno evitativo, eles seriam diagnósticos e representam manifestações cada vez mais severas da ansiedade social, que variam em um contínuo. Tudo bem? Então a gente teria, como eu falei, né, a fobia social específica, né, como um tipo de fobia social mais leve ou menos grave, e a fobia social generalizada e o transtorno evitativo como as condições mais graves. Tá? Outros estudos, no entanto, vão sugerir que existem diferenças
qualitativas entre esses transtornos. Ou seja, eu teria uma certa diferença ali entre a natureza dos sintomas, né? Então, não seria só uma questão de gravidade ou de quantidade de sintomas ou diagnósticos comórbidos e assim por diante. Eu teria uma diferença ali em outras variáveis. Por exemplo, prevalência, demografia, desenvolvimento, resposta psicofisiológica ao tratamento e gravidade clínica, né? Porém, gente, os autores não deixam muito claro nesse artigo aqui quais seriam essas diferenças especificamente, tá? Eu tendo a abraçar um modelo, isso uma visão pessoal minha, né, a partir da literatura. Eu tendo a abraçar um modelo do contínuo de gravidade da ansiedade social. Ele parece fazer mais sentido, na minha visão, do que alguns autores que defendem a ideia de uma diferença qualitativa entre esses quadros, tá? Mas existem. Alguns autores vão colocar que, por exemplo, o transtorno de personalidade evitativa, você teria um menor autorrespeito da pessoa, né? Uma autoestima mais baixa, uma maior inibição em relacionamentos íntimos, tá? E algumas outras diferenças qualitativas, tá? Bom, em relação à prevalência da ansiedade social, a literatura relata de forma consistente que pelo menos 50% dos indivíduos com fobia social são diagnosticados com fobia social generalizada, tá? Isso aqui em alguns estudos, tá? Outros vão ter dados diferentes, tá? Em função de diferentes metodologias e assim por diante. E é como eu coloquei para vocês no início da aula, né, pessoal? A maioria dos clientes que vão chegar para a gente, eles vão se encaixar em um diagnóstico de fobia social generalizada ou, se você quiser também chamar, de transtorno de personalidade evitativa, tá? Em relação à demografia, né? Um estudo relatou que 2/3 dos pacientes com fobia social generalizada e 1/3 dos pacientes com fobia social não generalizada nunca foram casados, né? Então, aquela questão dos prejuízos, né? Como é que a fobia social ela vai afetar negativamente diversas áreas de funcionamento da pessoa, né? E uma dessas áreas, obviamente, é a área de relacionamentos amorosos, né? Alguns estudos relataram que os indivíduos com fobia social generalizada tendem a ser mais jovens e ter menos status socioeconômico, né? Mais um indicador aí do prejuízo, né? Na vida profissional, que vai refletir, obviamente, no status socioeconômico. Tudo bem? Outros estudos, porém, não encontraram diferenças entre os subtipos em relação a essas variáveis. Então, vocês veem que a gente tem dados aí muito conflitantes dependendo dos estudos, tá? Bom, características de desenvolvimento, né? Um estudo relatou que a fobia social generalizada ela está associada a uma idade de início significativamente mais precoce do que a fobia social não generalizada, tá? E aqui, pessoal, eu posso entender aqui fobia social não generalizada como a fobia social específica ou circunscrita, tá? O artigo ele vai apontar em diversos momentos que seria basicamente a mesma coisa. E aí aquela ideia que eu coloquei também no início da aula. Quando você está atendendo um cliente com quadro de fobia social generalizada, quando você vai investigar o histórico do transtorno, é muito comum que o indivíduo ele relate coisas do tipo: eu sempre fui assim, sempre fui tímido, sempre tive muita dificuldade em fazer amizade e assim por diante. Enquanto que na fobia social não generalizada, o início ele vai se dar muitas vezes após um episódio traumático. Então o indivíduo ele teve uma crise de pânico numa situação social, quando ele foi apresentar algum trabalho e assim por diante, que é uma dimensão
da ansiedade social que os autores vão propor aqui para essa classificação diagnóstica. Tá? Um outro estudo encontrou que 56% dos indivíduos com fobia social específica, 40% com fobia social generalizada e 20% do grupo controle relataram experiências traumáticas. Então é aquilo que eu falei. Reparem como é que o raciocínio ele vai se fechando. Tá? Na fobia social específica, como em geral, né, o indivíduo ele teme mais situações de desempenho, tá? Especialmente falar em público, é mais provável que eu tenha experiências traumáticas como pano de fundo do transtorno. Tudo bem? Ou seja, o indivíduo ele pode ter apresentado uma crise de ansiedade na frente dos outros, né? E isso ter gerado intensas reações de embaraço, de vergonha e alguma coisa do tipo, ou deboche, ou gozações e etc. Tá? Pode ter passado por situações de bullying na escola, ou na universidade, ou até mesmo no trabalho. Eu já vi casos em que a pessoa desenvolveu, né, um quadro de ansiedade social após sofrer relações de assédio no trabalho. Isso é comum. Tá? Enquanto que na fobia social generalizada, somente 40% das pessoas relatam algum tipo de experiência traumática. Então, reparem que eu tenho um componente forte aí na fobia social generalizada de temperamento. Né? Em geral, os estudos eles vão apontar isso, né, que os indivíduos com fobia social generalizada eles costumam ter um temperamento mais inibido e mais timidez desde quando eles nascem. Né? Então, desde muito cedo, existe uma característica de personalidade mais introvertida, tá? Que, se combinada com experiências sociais adversas, vai fechar, vai dar o 2 mais 2 ali, né? Vai dar a matemática da fobia social generalizada. Tudo bem? Outros estudos, porém, encontraram que eventos externos traumáticos, aprendizagem vicária, ou seja, aprendizagem por observação de outras pessoas, e aprendizagem instrucional, ou seja, através de regras, crenças e etc., eram significativamente incomuns em indivíduos com ansiedade de falar em público, que tendiam a atribuir seu medo a um ataque de pânico. Né? Então reparem que aqui a gente já tem um dado contraditório. Né? Ou seja, se eu tomo um indivíduo com fobia social específica de falar em público, eu, enquanto clínico, enquanto terapeuta, posso pressupor que esse indivíduo passou por alguma experiência traumática em alguma situação de falar em público. Mas muitos estudos vão dizer que não. Então, a gente vai ter um componente, isso vai ficar mais claro daqui a pouco, quando eu entrar nas dimensões específicas do artigo, que existem alguns perfis, né, algumas facetas da ansiedade social, em que o indivíduo ele vai ter uma alta sensibilidade ao seu medo diante do público, aos seus sintomas corporais, e não necessariamente esse indivíduo ele vai estar preocupado com a avaliação negativa, mas ele vai estar preocupado, digamos assim, em ficar tenso, em ficar com medo, apresentar algum ataque de pânico, né, diante do outro, e isso ser de alguma forma humilhante ou embaraçoso, alguma coisa do gênero. Tá? Então, os dados existentes questionam a hipótese de que experiências traumáticas desempenham um papel relevante na etiologia da fobia social. Tá? Severidade clínica, né? Isso aqui, né, a gente já comentou um pouco. Os estudos têm apontado que indivíduos com fobia social generalizada pontuam mais do que o subtipo residual, ou seja, do que os outros subtipos de fobia social,
em diversas medidas de autorrelato de ansiedade social, né? Como a FNE é a escala de medo de avaliação negativa, SADS é a escala de medo de ansiedade e medo de interação social, e o SPA, escala de fobia e ansiedade social, inventário de ansiedade e fobia social. Tá? Os indivíduos com fobia social generalizada e TPE tendem a ter uma pontuação mais alta nessas medidas, e outros diagnósticos comórbidos do eixo 1, como a gente já comentou aqui, né? Especialmente depressão, outros transtornos de ansiedade, principalmente o TAG, tá? Transtorno de ansiedade generalizada, e transtorno por uso de álcool. Tudo bem? Resposta psicofisiológica durante a exposição. Essa parte aqui eu vou passar rápido, tá, pessoal? Para a gente poder começar a discutir qual é a proposta de classificação desses autores para esse diagnóstico. Tá? Pelo menos 5 estudos compararam os subtipos de fobia social em relação à resposta psicofisiológica à exposição. Então, Heimlich e outros autores encontraram que indivíduos com fobia social de falar em público, ou seja, uma fobia social específica, apresentaram taxas cardíacas mais elevadas e relataram menos ansiedade subjetiva a um desafio comportamental do que indivíduos com fobia social generalizada. O que isso significa? Significa que, numa situação de falar em público real ou imaginável, quando a gente expõe um indivíduo com fobia social específica de falar em público, ele vai reagir com mais medo e ansiedade fisiológica, né, com mais sensações corporais de medo, do que o indivíduo com fobia social generalizada. Olha que interessante. No entanto, a percepção de ansiedade nessa mesma situação é maior no indivíduo com fobia social generalizada do que no indivíduo com fobia social específica. Então, existe uma incoerência, né, uma incongruência entre a resposta real e subjetiva nos dois subtipos diagnósticos. Tudo bem? Enquanto que na ansiedade social específica, o indivíduo ele responde com mais ansiedade, mas percebe menos ansiedade, na fobia social generalizada, o indivíduo responde com menos ansiedade, mas tem uma percepção mais aguçada dos seus próprios sintomas corporais. Tudo bem? Bom, Turner e outros autores compararam indivíduos com fobia social discreta ou específica, fobia social generalizada sem TPE e com TPE, nos níveis de taxa cardíaca durante um discurso improvisado, também uma tarefa aqui de falar em público. Você vê, já nesses autores não foram encontradas diferenças entre os grupos, embora falar em público não fosse o medo primário dos participantes. Tá? Então, assim, teve uma falha metodológica aqui que os autores, né, pelo menos na minha leitura, não especificaram quais seriam os principais medos aqui dos participantes. Tá? Levin e outros autores acabaram replicando esse primeiro estudo do Heimberg de 1990, comparando indivíduos com fobia social discreta e generalizada com controles em relação à taxa cardíaca, medidas subjetivas e bioquímicas, incluindo uma tarefa de falar em público padrão. Aqui eles já meio que refinaram um pouco a metodologia, botaram uma tarefa padrão para todos os participantes. Os resultados foram consistentes com o de Heimberg, então houve aquela incoerência entre a resposta de medo autorrelatada e a resposta real apresentada. Tudo bem? Resposta ao tratamento. Né? Então, assim, como a gente já vem desenvolvendo o raciocínio aqui, pessoal, a gente já pode prever, isso aqui os próprios estudos, a literatura vai apontar, que os indivíduos com TPE e fobia social generalizada, provavelmente eles vão indicar maus resultados de tratamento, embora os dados sejam inconsistentes. Tá?
A gente não tem evidências, né, nem clínicas, nem evidências empíricas de que isso de fato vai indicar um pior desfecho clínico. Tá? Tais inconsistências são devidas, provavelmente, à definição vaga, daquilo que eu falei para vocês anteriormente, dos critérios diagnósticos do DSM para a fobia social generalizada, o que levou os pesquisadores, como eu coloquei, a elaborarem seus próprios critérios de classificação. Tá? Então, o fato do TPE e da fobia social generalizada serem construtos altamente sobrepostos sugerem que ambos não deveriam ser mantidos como entidades clínicas separadas. Ou seja, não há utilidade clínica, né, nem diagnóstica da gente manter uma terminologia de transtorno de personalidade evitativa. Tudo bem? Bom, aqui a gente chega no ponto central que os autores vão propor, né, uma classificação diagnóstica multidimensional da fobia social. Né? E eles vão destacar, né, eles vão caracterizar a fobia social de acordo com essas 5 dimensões. Tá? Eles começam introduzindo aqui um modelo teórico para essa distinção, né? Então eles fazem uma revisão da literatura da ansiedade social para chegar nessas dimensões, né? Tanto a literatura teórica quanto a literatura empírica. Tudo bem? Eles vão fazer uma distinção entre medo e ansiedade, tá? E eles vão destacar, vejam que esse tipo de, digamos assim, esse perfil de fobia social já apareceu aqui na nossa aula anteriormente, que seriam fóbicos sociais medrosos. Né? O que seriam esses fóbicos sociais medrosos? Tá? Seriam aqueles indivíduos que teriam uma resposta fisiológica intensa diante da ameaça social. Tá? Então, por exemplo, eles teriam um aumento significativo da taxa cardíaca, teriam uma tensão muscular bastante elevada, sudorese bastante elevada, boca seca e assim por diante. Ou seja, todas essas respostas de alarme que caracterizam o medo teriam essa resposta muito intensa durante a situação social. E essas respostas, gente, seriam muito semelhantes a um ataque de pânico. Por quê? Porque elas chegariam num pico de ansiedade que fariam com que o indivíduo achasse que estava tendo algum tipo de ataque cardíaco ou alguma coisa dessa natureza. Tudo bem? Na distinção entre medo e ansiedade, os autores vão colocar justamente esse, digamos assim, essa distinção conceitual de que o medo ele corresponde a uma resposta de alarme a uma situação de ameaça real e presente. Tá? Essa distinção é muito importante. Enquanto que a ansiedade em si, ela seria uma resposta emocional antecipatória e muito vaga, muito difusa. Enquanto que o medo, né, eu tenho um objeto ali temido que ele tem características mais concretas, na ansiedade o objeto temido ou a situação temida teria uma característica mais difusa, mais vaga, digamos assim, né? Eu não teria contornos claros do que eu estou sentindo, o que está disparando a minha ansiedade. Tudo bem? E, no caso, os fóbicos sociais antecipatórios seriam esses que apresentariam uma resposta mais forte de ansiedade do que de medo. Tudo bem? Bom, os autores vão colocar essas outras 2 dimensões aqui também como sendo características da ansiedade social, timidez e autoconsciência.
de forma que diversos estudos, né, vão sugerir que a timidez na infância ela pode estar associada à ansiedade e à fobia social na adolescência. Tá? Então repara uma coisa, a timidez ela não é um diagnóstico psicopatológico, tudo bem? Ela não é uma doença, tá? Mas ela é considerada, na grande maioria dos estudos, como sendo um fator de risco para a ansiedade social, de modo que os trabalhos de prevenção na infância, eles vão ter muito essa perspectiva, né, de olhar para a inibição comportamental, olhar para o retraimento com pares, etc., como uma característica que merece uma certa atenção clínica. Tudo bem? Os autores vão definir, então, né, o que seria inibição comportamental, que é o grau de cautela e timidez do indivíduo frente a pessoas, objetos ou eventos novos. Tá? Tendências comportamentais frente à ameaça social. Né? Aquilo que o indivíduo sente o impulso de fazer quando ele se depara com uma situação social de ameaça. Né? Os autores vão pegar aqui contribuições da psicologia evolutiva. Tá? Então, ao longo da história da nossa espécie, a gente vai encontrar que existe uma necessidade importante de contato social, aprovação, estima, suporte social e valorização. Por quê? Porque isso vai gerar como consequência uma obtenção de investimento parental, ou seja, vai ser mais fácil para o indivíduo encontrar parceiros, né? Desenvolver relações de cooperação, tá? Relacionamento com pares de apoio e parceiros desejáveis. Tudo bem? E eles vão dizer o seguinte: como o tempo e a energia são eventos preciosos, os seres humanos escolhem investir seus recursos em pessoas que provavelmente lhes serão úteis e os ajudarão a alcançar os seus próprios objetivos. Tudo bem? Isso está extremamente atrelado à questão da nossa evolução enquanto espécie social. Né? Ou seja, a gente é aquele tipo de espécie que, em certo grau, nós dependemos da aprovação e da avaliação social das outras pessoas. Tá? Isso tem a ver com a manutenção de uma certa posição social de dominância ou submissão. Tudo bem? De modo que, para eu manter uma relação social de harmonia, eu posso tender a ter uma postura de dominação com aqueles indivíduos que estariam numa categoria social inferior e adotar um comportamento submisso em relação àquelas pessoas que estariam numa posição social superior a mim. Tudo bem? E os autores vão colocar, então, como essas duas outras dimensões características da ansiedade social, submissão e raiva. Tá? Então vamos ver mais detalhadamente aqui a caracterização dessas dimensões. Tá? O medo, como a gente colocou anteriormente ali no fundamento teórico, ele estaria associado a uma alta sensibilidade à ansiedade e maior reatividade ao estresse social. Né? E aqui tem um conceito muito importante, pessoal, que é a ideia da sensibilidade à ansiedade. Tá? O que é isso? Quando o indivíduo está diante de uma situação de ameaça social e ele começa a ter uma autoconsciência das próprias reações fisiológicas de medo, né? Ou seja, ele começa a perceber o coração dele acelerado, ele começa a perceber o embrulho no estômago, ele começa a perceber a sudorese, palpitação e assim por diante, né? Ele reage de uma maneira muito intensa, né, muito acentuada a esses próprios sinais corporais e interpreta esses sinais corporais como sendo em si mesmo ameaçadores. Tudo bem? De modo que isso caracterizaria uma resposta de medo, mais do que uma resposta de ansiedade, tudo bem?
que não teria tanta ativação fisiológica assim. A gente vai ver isso na dimensão da ansiedade. Tá? E aí os autores vão entender que esses fóbicos sociais seriam fóbicos sociais medrosos. Tudo bem? Alguns autores verificaram que um número significativo de fóbicos sociais atribui o seu medo de falar em público a ataques de pânico, como a gente viu, 33%, ou experiências traumáticas, 17%, e não ao medo de avaliação negativa. Olha que curioso, né? A gente tem a ideia, né, pessoal, enquanto profissional, né, enquanto estudioso do tema, e isso continua em vigor, tá? Que a característica central da ansiedade social é o medo de avaliação negativa, tudo bem? Isso tá como pano de fundo de todas as reações fisiológicas, cognitivas, emocionais e comportamentais, tudo bem? Mas como eu falei lá no início, eu estou sempre marcando isso aqui com vocês, que como a ansiedade social ela é um quadro, né, é um diagnóstico muito heterogêneo, a gente vai encontrar uma diversidade muito grande, tanto de fatores causais quanto de fatores de manutenção. Tudo bem? Então, há uma percepção de que podem existir indivíduos que preenchem os critérios para o transtorno de ansiedade social que não necessariamente tem como componente central o medo de avaliação negativa. Tudo bem? Bom, um alto nível de medo e preocupação com os sintomas corporais frente à ameaça social nesse tipo de fobia social em relação a outros medos, como, por exemplo, reação da audiência. Tá? A experiência de ter um ataque de pânico em uma situação social pode desencadear a fobia social mesmo em indivíduos que nunca foram particularmente tímidos. Tá? Então aqui fica muito marcada, né, pessoal, aquela distinção etiológica entre o início de uma fobia social específica, tá, que está mais associado a uma experiência de pânico ou de medo intenso, ou uma experiência traumática, do que a uma questão de temperamento ou de personalidade que está mais associada à fobia social generalizada. Tudo bem? Alguns autores, né, vão chamar isso de fobia social fisiológica, né, justamente em função dessa ativação de sintomas corporais muito intensa, né, que é semelhante ao subtipo medroso. Então, nesse caso, o indivíduo apresentaria reações fisiológicas mais fortes do que reações cognitivas ou comportamentais a uma tarefa social desafiadora. Tá? Alguns autores vão identificar 3 subtipos de fobia social com base nessas reações individuais à ameaça social, ou seja, uma percepção de alta excitação fisiológica com baixa excitação fisiológica real. Então, o indivíduo ele tem uma consciência de que está ansioso, mas ele não está tão ansioso realmente. Tá? Uma alta reatividade cognitiva, ou seja, uma ativação, né, de preocupações e pensamentos negativos intensa, com baixa excitação fisiológica. Depois a gente vai ver que esse engajamento em preocupações ou em pensamentos negativos funciona como um mecanismo de defesa contra a ansiedade, contra essa, digamos assim, essa ativação fisiológica intensa, tudo bem? E um terceiro tipo, uma alta excitação fisiológica independente da percepção da própria excitação fisiológica, tudo bem? Os autores eles vão colocar aqui, né, como a nossa figurinha está demonstrando aqui, que é uma situação bem típica, né? Que existiria um certo subtipo, e tem até um outro artigo também que eu traduzi, que talvez eu traga até uma aula para vocês em relação a ele, que é o medo de corar em público, que é um medo muito comum e é um medo muito marcante na ansiedade social, né? Muito característico, que inclusive distingue muito a fobia social de outros transtornos de ansiedade, tudo bem?
Alguns autores, né, até consideraram a classificação de um subtipo específico associado a esse medo. Então a gente teria um subtipo específico do medo de corar, medo de ficar vermelho. Tá? Então os autores vão dizer que de fato verificou-se que a sudorese e o rubor facial se mostraram indicadores que distinguem a fobia social de outros transtornos de ansiedade. No entanto, e aí vem os dados contraditórios, como sempre, né? Diversos estudos não demonstraram diferenças significativas na resposta de corar entre fóbicos sociais com esse medo e sem esse medo de corar. Então, na percepção subjetiva de corar, aliás, na resposta real de corar não há diferença. O que há é uma diferença na percepção subjetiva do próprio sintoma de corar. Tudo bem? Então, assim, eu estou dando uma aula aqui, eu posso achar que eu estou vermelho, eu posso, a minha mente pode começar a querer me vender a ideia de que eu estou ficando vermelho, de que eu estou corando, mas na realidade eu não estou. Tá? Então é isso que é a percepção subjetiva do corar em relação à reação real. Tá? Em um estudo, por exemplo, os fóbicos sociais com medo primário de corar relataram mais rubor, mas não coraram mais do que os fóbicos sociais sem essa queixa em medidas fisiológicas. Então existe uma diferença importante entre o medo de corar autorrelatado, né, aquilo que eu percebo que está acontecendo com o meu corpo, e o corar realmente. Tudo bem? Bom, em resumo, a literatura sugere que os indivíduos fóbicos sociais com medo de corar não exibem, em geral, uma resposta maior de corar, mas mostram uma resposta cardiovascular maior, ou seja, eles respondem com uma aceleração cardíaca maior diante da ameaça social do que indivíduos que não temem, tá? Esse medo. E aí isso aqui estaria dentro dessa categoria de fóbicos sociais medrosos. Tá? Concluiu-se que esses indivíduos provavelmente temem os sintomas corporais diante da ameaça social e não o embaraço em si, como a gente havia colocado. Tá? Um estudo sobre a visibilidade dos sintomas de ansiedade em fóbicos sociais. Né? Esse artigo aqui ele vai trazer um estudo muito interessante que ele separou dois grupos de fóbicos sociais, comparando fóbicos sociais com medo, com maior medo de sintomas corporais, né, que tinham essa queixa como queixa primária, e fóbicos sociais que não tinham essa sensibilidade tão alta a sintomas corporais, e um grupo controle. Tudo bem? O que os autores fizeram? Eles botaram esses fóbicos sociais e o grupo controle numa condição em que os sintomas corporais ficariam visíveis. Então, por exemplo, a taxa cardíaca ela seria exposta em caixas de som, de modo que todos poderiam ouvir, isso na condição 1, tá? A condição que estava querendo se comparar. Os sintomas, então, ficariam públicos, a aceleração cardíaca, por exemplo, e numa segunda condição em que os sintomas corporais não seriam demonstrados aos outros, ou seja, os participantes eles escutariam os sintomas em fone de ouvido. Tá? O que aconteceu? Os fóbicos sociais com uma queixa primária, né, ou com uma sensibilidade exagerada aos sintomas corporais, que seriam os fóbicos sociais medrosos, eles apresentaram muito mais reação de medo e ansiedade na condição 1, ou seja, quando os sintomas foram expostos ao público, do que na condição 2, que foi a situação em que os sintomas de ansiedade e medo foram privados. E, ao mesmo tempo, mostraram mais reações de medo e ansiedade do que o grupo de fóbicos sociais sem queixa primária dos sintomas corporais e o grupo controle. Tudo bem? Então, os fóbicos sociais medrosos seriam aqueles que mostram uma maior ansiedade e vigilância em relação a mostrar sinais externos de ansiedade, como o rubor facial. Tá?
Então, como a gente já colocou, né, pessoal, existem aí diferenças importantes, né, em relação às medidas fisiológicas reais, que são mensuradas, e diferenças autorrelatadas entre os transtornos de ansiedade. Tá? A ansiedade, né, como a gente já caracterizou aqui, né, ela vai diferir, né, ela vai se diferenciar do medo com uma resposta mais complexa, mais multidimensional, que seria antecipatória, tudo bem? Mediada cognitivamente e que não segue, digamos assim, né, um padrão geral de uma reação emocional básica, como medo. Tá? O ponto que eu queria destacar aqui é a questão da mediação cognitiva. Tá? Quando a gente fala de ansiedade, a gente vai encontrar que existe uma relação importante com a preocupação. Tudo bem? A preocupação, ela seria uma resposta cognitiva a um evento futuro que representa de alguma maneira uma ameaça. Né? E quando eu começo a me preocupar, quando eu começo a refletir, né, a pensar sobre esse evento futuro, que a minha mente interpreta como uma ameaça, eu começo a apresentar uma resposta, né, emocional e fisiológica que a gente chama de ameaça. Tudo bem? Aqui eu não estaria diante do medo, e sim da ansiedade, que tem essa conexão bastante íntima com a preocupação. Tá? O Kraske, esse autor aqui, ele argumentou que a relação entre a ansiedade e a preocupação depende da iminência da ameaça, ou seja, da probabilidade maior ou menor dessa ameaça vir a ocorrer. Quanto maior a iminência da ameaça, maior a resposta de preocupação / ansiedade. Tudo bem? Os autores vão dizer, né, a preocupação ela envolve, então, primariamente processos verbais de pensamento, né, caracterizados por uma valência negativa e concretude reduzida. O que isso significa? Normalmente o preocupado, né, digamos assim, não o preocupado, né, não vou dizer o preocupado porque aqui não se trata de um rótulo pessoal, né, não é um rótulo do indivíduo, mas a mente do indivíduo preocupado, ela começa a fantasiar, né, começa a elaborar uma série de frases, né, verbais, declarações verbais, afirmações verbais, assim por diante, ou imagens ou cenários que normalmente envolvem algum tipo de resultado negativo ou até mesmo catastrófico no futuro. E quando a gente fala de ansiedade social, a gente está falando de situações sociais futuras aversivas, tudo bem? Com uma concretude reduzida, ou seja, é uma coisa muito ambígua, não é muito palpável. Eu tenho uma vaga ideia de que um cenário possível ele pode ser negativo, mas eu não tenho nenhum dado concreto que me aponta que isso de fato vai acontecer. Então, essas são as características básicas da preocupação. Então, assim, como eu coloquei um pouco atrás da nossa aula, pessoal, alguns teóricos vão assumir que a preocupação ela é uma estratégia de evitação cognitiva. Tudo bem? Ou, em outras palavras, um mecanismo de defesa contra a ansiedade. Porque à medida que eu começo a pensar demais, eu posso sentir de menos. Por exemplo, né? Eu posso ter um nível de ativação fisiológica menor. À medida que eu começo a ficar muito envolvido, né, muito enredado com os meus pensamentos, tá? Eu, de alguma maneira, posso me proteger de algumas sensações físicas que são desconfortáveis ou são aversivas para mim. Tudo bem? Bom, em resumo, há algumas evidências que sugerem que os indivíduos com transtornos de ansiedade em geral e a fobia social em particular constituem um grupo heterogêneo em relação ao medo e ansiedade.
Tá? Uma diversidade muito grande em relação a essas respostas. Tá? Os estudos psicofisiológicos sugerem que a ansiedade e a preocupação estão associadas à supressão da excitação simpática, ou seja, é o que eu coloquei antes, é aquela noção de que quanto mais eu me envolvo numa atividade mental, uma atividade cognitiva, isso tende a produzir uma certa supressão, né, ou uma redução da atividade simpática do sistema nervoso central. E isso se expressa numa redução dos sintomas fisiológicos do medo e da ansiedade. Tá? A terceira categoria, então, que os autores vão colocar é a timidez, né, que tem uma alta correlação, uma alta sobreposição com a própria ansiedade social. Tá? Em um estudo de Xavier e outros autores, foi demonstrado que 49% dos indivíduos altamente tímidos preencheram os critérios para a fobia social. Então, um número bastante elevado, né? Quase a metade das pessoas que se declararam muito tímidas também foram diagnosticadas com fobia social, em comparação a apenas 18% dos indivíduos do grupo tímido normal. Tá? Esse outro autor aqui, né, Heiser, né, e outros autores, descobriram que a maioria dos indivíduos tímidos, 82%, então reparem que é um número bastante expressivo, não eram socialmente fóbicos. Né? Mas aí também a gente teria que ver qual que é o nível de timidez desses indivíduos desse estudo. Tá? Embora a prevalência da fobia social fosse maior no grupo tímido do que no grupo não tímido, né? Uma proporção de 18% para 3%. E me parece aqui que é uma diferença importante em termos de distinção, aliás, em termos de correlação entre os construtos de timidez e ansiedade social. Né? Que isso, a meu ver, né, indica sim uma sobreposição e uma alta correlação entre esses dois conceitos. Tá? Alguns pesquisadores têm questionado a noção de que a fobia em si, a fobia social em si, seria geneticamente transmitida. Em vez disso, eles sugerem que um ou mais fatores de risco para a fobia social são transmitidos, e aí é aquilo que eu coloquei para vocês anteriormente, né, que o que eu teria como um aspecto genético, né, um aspecto transmitido de forma genética, seria uma característica de temperamento, de timidez, inibição comportamental ou introversão. Tudo bem? E que a combinação dessas características de personalidade ou temperamento, combinadas com certas experiências sociais negativas, resultariam num quadro clínico que a gente chama de fobia social. Tá? Esses autores aqui, né, Schwartz e outros, acompanharam sujeitos ao longo dos seus 13 anos, seus primeiros 13 anos, e encontraram que 61% que eram inibidos durante a infância desenvolveram sintomas de ansiedade social, em comparação a apenas 21% que eram desinibidos. Então vocês podem observar que a diferença ela é extremamente significativa aqui. Né? Em resumo, existem poucos estudos sobre a relação entre timidez e fobia social. O que a gente tem presente é que essa grande sobreposição entre esses dois conceitos. É possível, então, como a gente falou aqui algumas vezes, que a inibição comportamental e a timidez sejam fatores de risco para a fobia social. E a inibição comportamental e a timidez parecem estar intimamente associadas ao subtipo generalizado de fobia social, mas não ao subtipo não generalizado. Isso aí é uma afirmação que os autores eles deixam bem expresso, né, que precisariam de mais dados para sustentar essa hipótese. Tá? A quarta dimensão, então, da ansiedade social, né, que seria encarada muito como um fator de manutenção, mas que caracteriza o diagnóstico, seria a autoconsciência. Tudo bem? O que é isso? Né? A autoconsciência ela pode ser descrita como a capacidade cognitiva e reflexiva de autoexame e autoavaliação, exigindo que a atenção esteja focada no self ou no eu. Né?
que é a famosa atenção autofocada, que é uma característica extremamente presente em indivíduos com ansiedade social, né? Então é aquela pessoa que, ao invés dela focar a sua atenção nos estímulos relevantes da situação social, ou seja, no que está sendo conversado, por exemplo, ou no que o professor está falando numa sala de aula, ou no que um palestrante está, no conteúdo do que está sendo ministrado por um palestrante, ela foca o indivíduo com a atenção autofocada, né? Ele foca a sua atenção nos próprios sintomas corporais de ansiedade, tudo bem? Ou, né, paralelamente a isso, ele foca a atenção dele em algum sinal de rejeição ou de avaliação negativa dos outros, né? Que a gente vai chamar de sinais externos de ameaça social, tá? Que funcionam fortemente como um fator de manutenção para o problema. Porque na medida em que eu começo a não prestar atenção nos estímulos relevantes da situação social, eu foco a minha atenção nos meus próprios sintomas corporais, eu intensifico esses sintomas corporais, justamente por a minha atenção estar focada neles e por eu fazer um movimento mental de que eu não deveria estar me sentindo assim, de que eu preciso controlar ou me livrar dessa ansiedade, né? E isso a ACT já demonstrou muito bem, né? A terapia de aceitação e compromisso, que a ansiedade é como se ela fosse um buraco sem fundo, que quanto mais você cava, mais fundo fica esse buraco. Então, né, a ideia de você cavar, ela só aumenta a ansiedade, tudo bem? E eu também não consigo desconfirmar as minhas crenças negativas a respeito de avaliação negativa, digamos assim, né? Porque se eu estou focado em mim mesmo, ou se eu estou focado exclusivamente em sinais de ameaça, sinais de rejeição dos outros, eu perco de vista sinais de aprovação, sinais de acolhimento, sinais de aprovação, de receptividade dos outros e assim por diante. Tudo bem? Clarke e Wells, né, que são autores importantes aí que desenvolveram um modelo específico, um modelo cognitivo de fobia social, eles argumentam que as pessoas com fobia social, elas tendem a interpretar as situações sociais como ameaça em função de crenças disfuncionais sobre si mesmo. Tanto crenças condicionais quanto crenças incondicionais, né? Então, eu sou inadequado, se as pessoas realmente me conhecerem, elas vão me rejeitar, ou elas vão ver as minhas fraquezas, ou elas vão se afastar de mim, eu sou incompetente, eu sou estranho, eu sou maluco, doido, enfim, uma série de rótulos negativos que os indivíduos com fobia social tendem a atribuir a si mesmos, né? Então, diante de uma condição de ameaça social, o indivíduo ele volta a atenção para si mesmo, fazendo um monitoramento detalhado de cada sintoma, cada alteração física que ele apresenta naquele momento. Tudo bem? Bom, os estudos mais recentes vão mostrar que, sob condições de elevada atenção autofocada, os indivíduos com fobia social eles experimentam autoimagens negativas, espontâneas, recorrentes e excessivas que eles acreditam serem adequadas, né? Então, aquelas imagens que aparecem na mente desse indivíduo, ele automaticamente se apega a essas imagens como sendo extremamente verdadeiras, né? Em termos da ACT, a terapia de aceitação e compromisso, a gente poderia dizer que o indivíduo ele se fusiona de tal maneira a esse eu conceitual, né, como fraco, inferior, incompetente, etc., que de fato ele começa a se olhar somente dessa perspectiva, né? E aí a gente vai entender, né, que ele está num processo de inflexibilidade psicológica muito grande. Tudo bem? Por outro lado, quando os indivíduos são instruídos a focar a sua atenção no ambiente externo, eles relatam
menos ansiedade e menos crenças negativas. Então, existe uma correlação aqui importante entre a atenção dirigida a eventos do ambiente externo e a redução dos níveis de ansiedade e crenças negativas. Isso é importante até em termos de intervenção clínica. Tá? O feedback em vídeo como estratégia para lidar com a atenção autofocada. Né? Então, você fazer até no contexto de intervenção, você filmar, né, o comportamento do indivíduo que apresenta uma intensa atenção autofocada e mostrar para ele um dado ali objetivo em vídeo que ele não apresentou os comportamentos, ou que ele não demonstrou, digamos assim, os sinais de ansiedade que ele tanto teme demonstrar. Tá? A quarta dimensão aqui seria a submissão, e aí essas duas últimas dimensões, né, elas estão bastante atreladas, né, a submissão e a raiva, e vão ser discutidas aqui no artigo de uma perspectiva evolucionista. Tá? A submissão, né, ela teria uma função evolutiva de manter o status social, como até a gente já comentou anteriormente, e reduzir a probabilidade de rejeição pelo grupo. Tá? Então, quando eu tenho uma postura apaziguadora, submissa, passiva diante do outro, eu minimizo as chances de conflito, né, e de exclusão do meu grupo social, seja ele qual for. Tudo bem? Isso em relação a pessoas que geralmente têm um status social superior ao meu. Tá? Alguns indivíduos com fobia social interagem de forma inocentemente social, entre aspas aqui, né, com um sorriso educado, são comedidos, né, são extremamente polidos, etc. Comportamentos de agrado, maior aceno de cabeça, mais desculpas e justificativas. Eu coloquei aqui entre parênteses. Será que isso representa, então, um comportamento submisso? Isso aqui foi uma interpretação minha. Tá? E o rubor facial, nesse contexto aqui, ele cumpriria uma função de reduzir a probabilidade de rejeição social quando o status do indivíduo é ameaçado. Por quê? Porque isso indicaria um sinal de submissão, de vergonha, de embaraço. Né? E, por outro lado, indicaria que a contraparte da história, né, ou seja, o outro, ele está numa posição superior. Então você, né, se você apresenta uma reação de embaraço, de vergonha, você não representa uma ameaça para o outro. Né? Porque ele está vendo que você está numa posição submissa, uma certa posição ali social de inferioridade, e isso não vai evocar nele uma resposta de medo ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Os modelos evolucionistas de fobia social vão dizer que os comportamentos defensivos que teriam sido adaptativos em termos de sobrevivência no passado, eles não funcionariam mais atualmente. Tudo bem? Então, comportamentos de preocupação, né, com status social ou com exclusão do grupo, eles tiveram a sua função evolutiva na história da espécie, mas que ao longo da nossa história, eles foram se tornando cada vez mais desadaptativos no sentido de limitar ou prejudicar o repertório comportamental como um todo. Tudo bem? Tais comportamentos de submissão já foram considerados déficits em habilidades sociais ou comportamentos de segurança e evitação. Por exemplo, evitação do contato visual ou distúrbios da fala. Tá? Em resumo, a literatura vai sugerir que muitos indivíduos com fobia social exibem mais comportamentos submissos nas interações sociais do que indivíduos não ansiosos socialmente. Né? Uma grande variação em termos de natureza, grau e sofrimento. Tá? Como uma última dimensão aqui da ansiedade social, a gente tem a raiva, que não é uma reação emocional que costuma ser muito discutida ou ser muito associada à ansiedade social, mas que tem a sua função nesse contexto. Tá? O que o artigo vai trazer para a gente? Né?
vai trazer que alguns indivíduos com fobia social mostram tendências comportamentais em situações sociais que podem ser descritas como raiva e hostilidade em vez de submissão. E os autores vão dizer que a raiva e a hostilidade podem ter uma certa função de defesa em relação ao pano de fundo do diagnóstico, que é o medo da avaliação negativa. Então, quando eu saio, né, do papel de submisso, de passivo e mostro um comportamento agressivo, isso pode contrapor, de certa forma, uma autoimagem inadequada que eu tenho de mim, e isso pode me proteger de uma possível avaliação negativa. Tá? Situações de ameaça ao alto valor podem induzir raiva em indivíduos vulneráveis. Né? Ou seja, como o indivíduo ele é desrespeitado, é humilhado ou envergonhado, alguma coisa desse tipo, o indivíduo ele pode reagir com raiva como uma resposta defensiva a um alto valor. Tá? Função percebida de uma explosão de raiva, né? Reforçar a própria autoimagem pública, canalizando, então repara que há uma sobreposição da raiva aos sentimentos de ansiedade, insegurança e vulnerabilidade para uma apresentação mais aceitável, entre aspas, né, socialmente de si. Né? Então o indivíduo ele pode começar a sentir desconfortável numa posição muito passiva ou muito submissa, e para contrapor essa crença de inadequação desse comportamento, ele começar a agir de uma forma agressiva, para isso gerar uma impressão social, uma imagem perante os outros mais aceitável da perspectiva deles. Né? Eles vão trazer aqui que um estudo com 234 indivíduos com fobia social e 36 controles não ansiosos revelou que os fóbicos sociais exibiram maior raiva e hostilidade e habilidades mais pobres de expressão da mesma do que os controles não ansiosos, ou seja, menos habilidades assertivas e habilidades sociais na expressão de raiva. Tudo bem? Então a gente tem uma correlação aqui entre ansiedade social, raiva e vergonha, associada ao medo de se sentir envergonhado. E aí os autores vão dizer que isso, né, vai representar um ressentimento pensativo. O que é isso? Né? Eu ficar ruminando sobre o meu comportamento depois de uma certa situação, ou até durante uma certa situação, eu ficar me monitorando, eu ficar digamos assim, me envolvendo com uma série de pensamentos sobre mim mesmo, né? Sobre a minha vergonha, por exemplo, e isso vai, no final do processo, gerar uma reação de raiva, que pode ser expressa de uma maneira inassertiva. Tudo bem? A experiência de vergonha associada à tendência de expressar raiva e hostilidade de maneira indireta, né? Então o indivíduo ele pode reagir através de ironia, deboche, ou alguma coisa do tipo, ou brincadeiras maldosas, esse tipo de coisa, para de certa maneira esconder os sentimentos de vergonha ou ansiedade social, tudo bem? Ou pelo menos para não demonstrar esses sentimentos aos outros, tá? E eles vão dizer aqui que existem estilos interpessoais específicos de fóbicos sociais que envolvem raiva, hostilidade e desconfiança, tá? Que seria um estilo hostil dominante, tá? E um segundo estilo, que seria inclusive o mais comum, que é o inassertivo, explorador e supernutrição, que eles colocaram aqui, né? Que seria o excessivamente amigável e submisso. Tá? Em resumo, os autores vão concluir que há suporte preliminar para a noção de que a raiva e a expressão da mesma são uma dimensão importante que distingue indivíduos com fobia social. Tá? Na discussão, pessoal, os autores vão colocar, de novo, né, que existe aí, como eu coloquei ao longo da aula inteira, né, uma heterogeneidade, uma complexidade muito grande nos aspectos da fobia social, tá?
Distinções qualitativas e quantitativas pouco claras entre os subtipos diagnósticos, tá? Tendendo mais para uma diferença quantitativa, tudo bem? Que é aquela ideia do contínuo. Tá? Os autores defendem uma diferença qualitativa entre os subtipos com base em revisão da literatura, né? O que vai muito contra, né, o que eu acabei de falar, que a maioria dos estudos vão defender uma diferença quantitativa. Tá? E argumentam que o número de situações sociais temidas não é um método adequado para classificar os subtipos de forma significativa. Tá? Porque o número ele iria se referir só a uma dimensão quantitativa e não iria abarcar essa heterogeneidade que precisa ser abarcada tanto na clínica quanto na pesquisa. Tá? Então eles vão colocar o seguinte: para capturar a heterogeneidade da fobia social, os autores então eles fizeram essa proposta de classificar a ansiedade social em 5 dimensões a partir da revisão da literatura, né, que seriam essas que a gente discutiu nessa aula aqui, né? Medo, ansiedade, timidez, autoconsciência e raiva. Tá? Eles usaram para isso, né, uma base teórica na psicologia social e da personalidade, principalmente para estudar e para discutir a dimensão da timidez, né? A ideia de inata versus adquirida, timidez medrosa e autoconsciente. Tá? Fizeram uma contraposição entre a tipologia categorial, que seria do DSM, e uma classificação dimensional, que é essa que a gente viu nessa aula aqui de hoje, tá? Com base nas respostas emocionais e tendências comportamentais. Tá? Eles sinalizaram para outras possíveis dimensões importantes da fobia social que não foram incluídas nesse artigo, como, por exemplo, a vergonha ou o embaraço. Tudo bem? Variações nessas 5 dimensões discutidas podem refletir diferenças em grau ou tipo. Por exemplo, a taxa de resposta da ansiedade social versus a classe, né? Seria o agrupamento, o tipo de situação social temida. Tá? Então os autores vão concluir que mais pesquisas são necessárias para isolar ainda mais as características que distinguem os indivíduos em relação à expressão da fobia social e determinar se eles diferem em tipo de fobia social e grau de gravidade do quadro. Tá? Um sistema de classificação dimensional seria clinicamente mais útil. Tá? Essa é a conclusão final dos autores. Então é isso, pessoal. Vou fechando essa aula por aqui. Como eu falei, espero que tenha sido útil para vocês, né? Espero que tenha ficado clara aqui a ideia. Se vocês quiserem que eu disponibilize esses slides aqui e o artigo original em inglês e o artigo traduzido em português, é só vocês entrarem em contato comigo aí pelas redes sociais, né? Pode ser pelo e-mail, pode ser aqui pelo próprio YouTube mesmo, vou disponibilizar essa aula aqui no YouTube, tá? Ou através das nossas redes sociais aí, tem o Instagram também, do Ansiedade Social em Foco, tem o meu site também, tá bom? Então é isso, pessoal. A minha ideia aqui é estar elaborando as aulas aqui a partir desses artigos aí que eu fiz a tradução, tá bom? Dúvidas, comentários, sugestões, vocês podem escrever para mim também. É isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.